fica a postos. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Então, que bom podermos nos reunir como povo de Deus. É muito bom conhecer a Deus, experimentá-lo individualmente, mas também faz parte do plano de Deus experimentá-lo congregacionalmente, corporativamente, como você queira entender, como rebanho, como edifício de Deus. Há tantas figuras na Bíblia acerca disso, e creio que quando nos reunimos, Jesus disse: onde tivessem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Amém? Diga comigo, Ele está entre nós. Amém? Abre comigo a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Aliás, capítulo 13, o último capítulo. Hebreus, capítulo 13. É um prazer estar aqui na Igreja da Lapa. Que bênção saber que Deus está alargando, né, o espaço. Hoje é o último dia desse culto aqui, nesse prédio, vai para outro lugar. Então, transições, etapas de Deus. Isso me lembra o que acontecia nos dias do Velho Testamento. A nuvem mudava, o povo tinha que seguir. Deus tem, de vez em quando, algumas coisas novas, algumas mudanças. E nós temos que vigiar o Senhor. Sabe, você precisa vigiar o Senhor. Amém? Precisamos estar ali olhando, conscientes dele sobre as nossas vidas. Bem, Hebreus capítulo 13, verso 20, nós vamos ler 2 ou 3 versículos aí, 2 versículos, diz assim: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Diga comigo, o Deus da paz. Aleluia. Quero conversar esses minutos aqui com você, e como Paulo disse, na presença de Cristo, pela manifestação da verdade. Paulo fala isso no capítulo 4, a carta aos Coríntios, a manifestação da verdade. Isso nos lembra o que Jesus disse: vocês forem os meus discípulos, vão permanecer nas minhas palavras, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos libertos de quê? Dos limites do homem natural, e vamos descobrindo a realidade espiritual de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do plano de Deus, ou como ele diz bem aqui, da vontade de Deus. Como é esse processo? Deus vai nos aperfeiçoando. Olhe para alguém perto de você e diga carinhosamente: Deus está trabalhando em você. Diga assim: e vai dar tudo certo. Amém. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Tudo que Deus edifica termina com glória. Você estava cantando, tu és o Deus da glória, e Ele está dizendo: você vai ver a minha glória na sua vida. Amém? Estamos nos aproximando aí da temporada, da época da Páscoa, e por muitos anos mesmo, e várias vezes, eu usei esse texto para iniciar a matéria Aliança de Sangue, por causa da ênfase da morte de Cristo, do sangue da eterna aliança, da ressurreição de Cristo. Isso nos faz lembrar aquilo que aconteceu naquela encontro de Maria com Jesus, que ela não sabia que era o Senhor, e ela tentou tocar nele, e Jesus disse: não me detenhas, não me toque, porque eu ainda não subi para meu Pai e para o vosso Pai. E Jesus naquele momento anuncia de uma forma indireta algo que Hebreus 9:11 nos declara, que ele, quando se fez sumo sacerdote no dia da ressurreição, ele levou o seu próprio sangue para o trono de Deus.
não mais com sangue de touros, nem de bodes, nem de animais, mas o seu próprio sangue ele levou para um santuário celestial. Enquanto por 1500 anos os sumos sacerdotes levavam o sangue de animais para um santo dos santos terreno, Jesus tomou o seu próprio sangue como sumo sacerdote e levou para o trono de Deus. Depois ele retornou para esta terra, passou aqui 40 dias, e depois dos 40 dias, como diz Atos 1, verso 11, ele retornou, e eu quero te dizer, ele está querendo voltar de novo para pegar a noiva. Aí vai ter o casamento, depois do casamento ele quer voltar de novo, porque Deus fez o homem para a terra. É aqui que a gente vai permanecer. Nós vamos passear no céu, nas moradas do Pai, mas Deus criou o homem para a terra. É aqui que a gente vai reinar, amém? Pensa comigo, Jesus foi 2 vezes, uma para levar o sangue, outra para estar sentado e aguardar 2 dias de 1000 anos, até que ele venha buscar a igreja que ele tem edificado nesses 2000 anos, para que nos encontremos com ele, e vai ser como aquela coisa de casamento, viver junto para sempre. Amém? Por enquanto somos noiva do Cordeiro, mas chegará o dia que nos tornaremos esposa do Cordeiro e vai ser maravilhoso. Já é bom agora, imagina depois, gente. Minha esposa diz assim, o namoro era bom, mas casado é bem melhor. E a gente vivia em cidade diferente, né? Aí era que dava trabalho de se ver. Mas imagina o casamento com o Senhor. Então está chegando o dia. Olha para alguém perto de você e diga assim, se prepare para esse dia. Pensa comigo, ele levou o próprio sangue, ele nos comprou com esse sangue, nos santificou, a eterna redenção foi estabelecida. Mas o que me chama a atenção nesse texto, dentre muitas coisas aqui, o sangue da eterna aliança tornou a trazer Jesus dentre os mortos. E o único título que ele aponta para Jesus aqui é o grande pastor das ovelhas. Eu não sei se você é de um tempo que a Batista Lagoinha, uns 15, 20, 30 anos atrás, sei lá, tinha um painel com todos os nomes de Jesus. E eu achei muito fascinante aquilo, né? Todos os nomes, Salvador, Redentor, Conselheiro, Pai da Eternidade, Pão da Vida, Maravilhoso, vai lembrando aí, vários nomes, Príncipe da Paz, Fiel, Verdadeiro, e aí vai todos os nomes de Jesus, e não acaba a lista naquele quadro, não tem mais nomes do Senhor. Mas não é interessante que o escritor de Hebreus colocou aqui o grande pastor das ovelhas, e Deus, o Deus da paz, vai nos aperfeiçoar? Deixa eu te dizer, Deus não é teu inimigo, Deus é teu amigo. Lógico, eu entendo minha filhinha quando estava começando a andar, alguns meses atrás, tropeçava, ela agora está andando bem firme. Eu digo, Tessa, quando eu digo Tessa, ela corre para o quarto, eu digo, vai bater. Não, mas ela já está firme, já dá uns curto-circuito lá. Eu digo, meu Deus do céu. Por quê? Ela aprendeu a andar. Deus sabe as nossas fases de crescimento. E Deus quer nos ajudar para nos aperfeiçoarmos para um outro nível. Olhe para alguém perto de você e diga assim, tem um outro nível para entrarmos. Amém? Vos aperfeiçoe. Deus vai nos tornar melhores. E o curioso no verso 21 que ele diz, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Esse aperfeiçoamento vai nos levar a novos níveis de nos tornarmos praticantes da palavra de Deus. Se ele está dizendo aqui que nós vamos cumprir sua vontade, esse aspecto de cumprir a vontade implica uma obediência, um nível de eu corresponder a Deus. Então existem estágios que a gente não corresponde. Por isso que precisamos desse contato com o grande pastor das ovelhas. Eu tomei uma temporada atrás estudando sobre eclésia, sobre igreja. E
eu amo o rema. Isso está na minha vida, está no meu coração. Isso eu tenho ensinado desde 97. Me apaixonei quando fui aluno. E descobrir as verdades da palavra de Deus, lá de Efésios capítulo 1, o que eu tenho, o que eu sou e o que eu posso. A minha vocação em Deus foi maravilhoso. Foi uma descoberta poderosa para você? Amém. Você que não fez o rema, eu te incentivo. Não é um chavão, não, é uma experiência. Você conhecer a palavra, isso ir te afetando, isso vai te transformando, isso vai causando um efeito na sua vida espiritual. Uma pessoa, se ela for tomar um banho de sol, produz vitamina D. Você tem que vir para o sol. Tem que vir para um lugar onde a palavra está irradiando e vai produzir um efeito no seu espírito, meu querido. Eu amo isso que é ministrado no rema. Mas estudando sobre eclésia, o Senhor deu um giro com uma maior amplitude para mim. Porque se é bom descobrir o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso, imagine descobrir isso na coletividade. O que somos, o que temos e o que podemos. Você pode repetir isso comigo? O que somos, o que temos e o que podemos. Enquanto é o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, é bom, eu descubro, me amadurece, mas se eu ficar só nisso, eu fico um pouquinho egoísta. Amém. E chega um momento que a gente amadurece e entende que essa coisa só para mim, eu chamo síndrome do abajur. Como é que é o abajur? Ele tem uma luzinha, mas ele só ilumina os pés dele. Diga comigo, temos que ser bênção uns para os outros. E diga comigo agora, e para os de fora. Amém? Somos chamados para abençoar todos. Somos chamados, é uma vocação. Agora eu quero me deter nesse entendimento de Jesus, o pastor das ovelhas. Eu fiquei, como eu disse para você, estudando, pensando, uma boa temporada. Isso deu até alguns filmes, na verdade, sobre a eclésia, eu e outras pessoas. E muitas descobertas eu fiz, estudando não só sobre mim, mas sobre nós. Se você for ver, Paulo escreveu muita coisa que está no sentido corporativo. Pensa só comigo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. A Bíblia não diz se encha do Espírito. É uma coisa que eu faço na coletividade. Eu ajudo a você ficar cheio, você me ajuda a ficar cheio, nós ajudamos uns aos outros a ficar cheio. Eu sei que eu posso me trancar num quarto, eu posso ir passar uma temporada numa fazenda, jejuando, orando, meditando, falando em línguas hora após hora. Vou ficar cheio. Mas a Bíblia diz algo na coletividade. Sabe por quê? É bom estarmos juntos. A Bíblia diz que o que se isola busca o seu próprio interesse. Isso é contrário à sabedoria. Você já pensou que até na divindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunhão, juntos? E nos inspira isso? Isso faz parte do plano de Deus. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, no contexto de homem e mulher, de gênero, no contexto de casamento e família, mas eu digo que não é bom o homem viver só, se expande um pouquinho mais. Por isso tem as comunidades, tem os clãs, as famílias, porque Deus nos fez para viver junto uns com os outros. Uma vez eu ouvi uma canção que dizia, eu preciso de você, você precisa de mim. Olha para alguém perto de você e diga assim, precisamos uns dos outros. Amém? Então, à medida que eu fui mergulhando, e você lembra que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, isso aponta a igreja como edifício, porque foi uma das figuras que Paulo usou, que a igreja é um edifício de Deus, nós somos morada de Deus.
Somos o templo de Deus da nova aliança. Então, a figura de um edifício. Outras figuras, falei agora há pouco, a noiva de Cristo. Então, estamos sendo trabalhados como uma noiva para encontrar o noivo naquele dia, sendo santificados, removidas todas as manchas, rugas. Isso faz parte do nosso aperfeiçoamento para o encontro com o Senhor. Então há um plano de Deus de nos aperfeiçoar. Eu acho que não tem jeito essa área na minha vida. Eu quero te dizer que tem jeito. Eu não consigo vencer essa área, tal. Não, eu nunca vou conseguir. Olhe para alguém perto de você, dá um sorrisão para ele, Colgate. Diga assim, você tem jeito. Tem jeito. Sabe que de vez em quando eu encontro alguém, quando eu encontro alguém que está levando a vida empurrando com a barriga, perdeu os propósitos, se abandonou. Eu declaro que você vai parar isso de se abandonar. E a primeira coisa que você faz é se conectar com o seu Criador, porque nisso vão ser restaurados propósitos. Uma força divina vai vir, ele vai te ajudar a você se aperfeiçoar. Vencer o que parecia que não tinha solução, você vai olhar para trás e dizer, meu Deus, por que eu não corri logo para Deus antes? Amém? E aí temos muitas figuras. Paulo falou do corpo de Cristo. Jesus a cabeça, a igreja, o corpo, os membros, a ponto de dizer em 1 Coríntios 12 que somos membros uns dos outros. Outras figuras que ele falou, somos uma nação santa, somos uma família, a família de Deus. Deus é o nosso Pai, Jesus é o irmão mais velho. Hebreus 2, é curioso que diz assim em Hebreus 2, Jesus que está à direita do Pai, há momentos que, vou simbolizar aqui, há momentos que ele desce a escada, só parafraseando, e se junta com a congregação, está lá em Hebreus 12, verso 11, 12, e ele diz assim, cantar-te-ei louvores, juntamente com meus irmãos na congregação. A gente adora ele, mas ele se junta com os irmãos, ele é o mais velho, o primogênito, para os irmãos adorarem o Pai, porque somos uma grande família. A nossa família natural, ela é um ensaio para aquela família eterna. Amém. Deus é teu Pai. Meu pai não foi muito legal. Não tem problema. Quem de nós teve um pai perfeito? Nenhum. Eu me lembro nos meus dilemas com o meu pai, e eu estava crescendo espiritualmente, Deus me aperfeiçoando. E o Senhor falou comigo, perdoe o seu pai pelo que ele não fez. Porque ele não teve um pai. O pai dele morreu com 9 anos de idade. Aí o Senhor disse, o que ele não fez, eu vou completar na sua vida. Aleluia. Amém. Aleluia. E sabe, muitas vezes pessoas ficam atrapalhadas no seu relacionamento com a paternidade de Deus por causa desses bloqueios, dessa imagem distorcida do pai natural. Mas até isso Deus nos ajuda e diz, deixa eu remover isso aqui. Deixa eu te mostrar quem eu sou. Eu sou o Pai perfeito. E eu quero pegar a tua mão e te conduzir. Porque não está escrito que eu guio os meus filhos pelo meu espírito. Eu quero te guiar, eu quero te ajudar. Eu quero que você alcance os propósitos. Eu quero te tornar melhor. Amém, amém. O que você não alcançou na sua força, eu vou te ajudar. Sabe, o Senhor hoje não está só liberando uma palavra para você, Deus está tocando sua história. Eu vejo um resgate. Me corias que te livre me chendras. Ne comblerestiquias. A Bíblia diz que na parábola Jesus falou do filho pródigo,
O pai, quando avistou o filho de longe, do mesmo jeito que eu saí lá de cima e vim aqui, o pai, quando viu o filho pródigo, correu e o abraçou e o beijou. Você não é um filho pródigo, mas às vezes, como filhos, a gente está roubando a gente mesmo do ambiente perfeito da paternidade de Deus. E não só ele, muitos outros filhos aqui. Por isso que Jesus disse: o Pai procura os adoradores. Sabe como a gente vence esses dilemas que tentam quebrar a intimidade com Deus? Numa vida de adoração, numa vida de rendição, numa vida de prostração. A adoração, ela é espiritual, mas ela vai dar um banho na tua alma, que vai levar todas as sujeiras, e vai levar, 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 porque Ele quer nos aperfeiçoar. Vou inverter o texto que lemos. Deus está dizendo: ei, eu não sou Deus de guerra, eu sou Deus de paz. Só que às vezes a gente fica arisco, Ele querendo nos colocar nos braços, e a gente não, arredio. E Ele quer nos colocar nos braços, como um pastor coloca uma ovelha nos braços. Eu declaro o calor do abraço de Deus sobre você. Aí. Abre comigo o Salmo 100. Obrigado, Senhor. Diga comigo: vamos aprender o que somos na coletividade. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Vamos dizer juntos isso? Foi Ele quem nos fez e deles somos. Mais uma vez. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Continuando. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aprendemos muita coisa, o que somos, temos e podemos, na individualidade. Mas vamos aprender um pouquinho na coletividade? Amém. Vamos dizer juntos: somos rebanho de Deus. Aleluia. Lembra do pastor de Hebreus 12? Somos rebanho de Deus. Abre um outro texto aí juntinho no livro de Salmos, Salmo 80, verso 1. O que nos diz o Salmo 80, verso 1? Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Eu sei que está falando aqui de Israel, de José, mas Jesus se declarou que seria o pastor das suas ovelhas, dos seus discípulos. Hebreus 13:20 mostra Jesus como o nosso pastor. Diga comigo: Ele também nos conduz. Eu sei que a gente é muito interessado em ser conduzido individualmente, mas Ele conduz o rebanho. Fala comigo: Ele conduz o rebanho. Um outro texto que eu quero ver com você, vamos chegar lá no Salmo 23, que é o coração desse cuidado de Deus sobre as nossas vidas, mas abre lá comigo em João capítulo 10.
Enquanto você está lendo, diga comigo: eu sou ovelha desse rebanho. Por que eu estou falando isso? Dentre todas as figuras que aponta para a igreja no estudo de Eclésia, a da igreja como rebanho, para mim, tem sido a mais marcante. Tem muitas outras, boas e curiosas, reveladoras, mas essa do rebanho, a igreja como um rebanho, eu declaro que nossos olhos vão se abrir nessa noite. Amém? João 10. Verso 1: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele lhe chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Fala comigo: ele conduz. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se você continuar lendo, ainda vai falando, mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aonde deu a vida? Na cruz. E quando ele é ressuscitado na cruz, Hebreus 13:20, ele é reconhecido como pastor das ovelhas. E ele ainda está nesse pastoreio. Ele está no trono, mostra o teu esplendor. Eu declaro o esplendor do cuidado pastoral de Deus sobre a sua vida. Eu não estou falando do pastor Francisco, eu estou falando do supremo pastor. Nós somos apenas só auxiliares. Nós, os dos dons ministeriais, os líderes, nós somos co-ajudadores. Ele é o supremo pastor. Fala comigo: ele é o supremo pastor. E ele está aperfeiçoando as nossas vidas. Agora vamos tirar algumas lições desse texto aqui. Teriam muitas, mas eu tenho 3 lições para a gente pensar, refletir e deixar essa atmosfera do cuidado do supremo pastor sobre nós, seu rebanho, e como ovelhas. Porque deixa eu te dizer uma coisa, mesmo eu estando pregando aqui, o pastor Francisco e outras pessoas, não é porque a gente é ministro que a gente não é ovelha e não precisa de cuidado. Tá bem? A gente é gente. E ainda estamos crescendo. Tudo bem? Eu li um livro ano passado, chamado Nada Me Faltará, de um homem que era pastor de ovelhas, fazendas, e ele foi pastor por mais de 15 anos. E como crente, ele foi comparar o seu tempo de pastoreio no natural com o Salmo 23. E dentre muitas coisas que me chamou a atenção, 3 me chamaram mais, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Jesus disse aqui que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Fala comigo: ouvir a voz. Diz: as ovelhas ouvem a voz, no verso 3, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ovelha ouve a voz. Eu e você, com respeito ao corpo, temos 5 sentidos. Diríamos que os 2 mais importantes, visão e audição. Por que a ovelha não vê? Me parece que ela tem uma grande deficiência em ver.
Há alguns que dizem que elas têm como aquele problema de albino e dificuldade na visão. Por isso que a audição é o sentido mais aguçado da ovelha. Por isso que é muito importante ela ouvir a voz do pastor. Por isso que ela é vulnerável para se perder. E às vezes, a gente, por não estar conectado com a voz do Supremo Pastor, de Deus, a gente se perde em algumas coisas. Por isso que, como ovelhas, nós temos que estar num lugar chamado aprisco, no rebanho. Por quê? Primeiro porque a igreja é um lugar de pregação, ensino e testemunho. Ouvindo daqui, vai ser derramada a voz de Deus. E aí eu vou ficar sinalizado. Tem coisas que vão me ensinar, me edificar, mas tem coisas que vão ser bem específicas. Você sabe que está sentado aí e a gente escuta, não, Deus está falando comigo. Isso aqui é um ajuste. Isso aqui é uma sinalização do Senhor. Eu não posso pensar que é para o outro, é para mim. É ou não é assim, gente? É assim. Agora, Deus fala dos ministros, mas Deus também vai falar, como diz Colossenses 3,16, para todo crente: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente. Eu sei que os ministros e o pastor têm uma responsabilidade de aconselhar, mas todo crente deve ser cheio da palavra e instruir e aconselhar um ao outro. Amém. Ou seja, essa vida de rebanho, eu vou ouvir a voz dos pastores, ministros, eu posso ouvir a voz de Deus no meu momento de comunhão, mas eu vou ouvir também a voz de Deus por irmãos. Amém. Quantas vezes Deus falou comigo através de pessoas? Não subestime quem Deus vai usar. Amém, 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 amém. Aleluia. Eu vou ficar escolhendo quem Deus vai usar. Que conversa é essa? Eita. Deus usa até a jumenta. Eu quero que Deus fale pelo profeta. E se Deus quiser falar pela pessoa que está trabalhando ali na portaria, que faz a limpeza? Uma vez, chegando no ministério, em 2003, tinha um rapaz cortando a grama. Ele levantou a vista e disse: eu tenho uma palavra de Deus para dizer. Eu digo: pode falar. É isso aí. Diga, agora é minha, me entregue. É isso aí. E ele cortando a grama e entregou o recado. De noite se cumpriu. Eita! Agora, ovelha tem que ter um desejo, uma expectativa de ouvir a voz do pastor. Amém, amém, amém. Você tem que estar ali desejando, vigiando Deus. Vigiando Deus, desejando Deus. Quem ele vai usar, não importa. Se é daqui, se é o profeta, se é o irmão, se é a pessoa lá da portaria, que é bem tímida, aí vai dizer: eu tenho uma palavra para te dizer. Aí faz assim. Mas é Deus falando. Diga comigo: Deus tem uma voz. E a voz dele é para o cuidado sobre as nossas vidas. Aleluia. Num ambiente desse, eu declaro que toda surdez espiritual está sendo removida. Amém? Eu vou dar uma volta sozinho, vou ficar um tempo sem ir para a igreja. Faz isso. Sua sensibilidade espiritual auditiva vai diminuindo, você vai ficando na carne, insensível. Agora, se você está num ambiente como quem faz musculação, sempre mantendo ativo, você vai ouvir, vai ficar mais aguçado para ouvir Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Fala comigo: eu não vou ouvir a voz de estranhos. Amém? Eu estava ouvindo a ministração de Edilson Lira, Dinho, e eu fiquei impressionado, porque Dinho disse algo curioso. Todos nós já devemos ter assistido aqui o Animal Planet, ou aqueles filmes de África, e você vê aquelas manadas, aqueles rebanhos, andam todos juntos. Por quê? Porque de repente aparece um animal muito feroz, selvagem, e aí aquele grupão vai
E quando um escapole, por displicência ou por não andar junto com o grupo, se torna banquete. Deixa eu te dizer, congregar não é opção. Congregar é lugar de proteção. Porque se você diz, eu congrego quando eu quiser, deixa eu te dizer o que você vai ser: banquete de Satanás. Porque ele só quer roubar, matar e destruir. Quando não mata, arrebenta e volta todo ferido. Deus vai restaurar, com certeza. E quando mata, matando? Mata propósito, mata áreas de nossa vida, mata família, reputação, e vai assim por diante. Olhe para alguém perto de você e diga assim: é bom ser rebanho, é bom ser ovelha deste aprisco. Amém? Está tudo bem com você? O que é que estamos aprendendo? A ser ovelha. Como eu descobri coisas naquele livro, ainda estou descobrindo. Estou lendo pela terceira vez. Porque eu estou curioso. Porque eu quero ser uma boa ovelha e quero ser aperfeiçoado. Amém? Agora eu quero ir para o último tópico. Já falei 2. A voz e não andar no grupo é se tornar banquete. Mas eu quero ir para o terceiro. Abre comigo o Salmo 23. Aí agora eu vou pedir a ajuda do violão, do teclado. Fica aqui pertinho. Amém? Tá tudo bem com você aí, ovelha? Diga para ela, vamos brincar um pouquinho aqui. Diga para ela, juntos é melhor. Diga, eu não quero virar banquete. Amém. Oh, aleluia. Salmo 23, vamos ler. Deus é bom. Quantos acharam? Vamos pensar um pouquinho no Salmo 23. Quem escreveu? Davi. Muitos dos textos de Davi não são só canções, embora já sejam belas e tenham um grande peso, mas são revelações messiânicas. O que é uma revelação messiânica? Ele escreveu pelo Espírito de Deus, tornou um cântico, porém tinha um elemento profético que haveria de se cumprir na vida de Cristo, quando ele estivesse aqui na terra. O Salmo 22 mostra Jesus na cruz, crucificado. O Salmo 23 mostra Jesus quando ele desceu 3 dias e 3 noites no vale da sombra da morte. O seu corpo ficou no sepulcro, mas o seu espírito desceu. E o que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, quando Davi escreveu esse salmo, pensa comigo, Davi foi pastor, ele tinha uma ótica do que era pastor, mas ele declara, o Senhor é o meu pastor. Mas ele declara em nome de quem? De Cristo. Como ovelha que passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, ele confiou que ele seria resgatado pelo Deus da paz, que o tornaria a trazer dentre os mortos, pelo sangue da eterna aliança. O pastor das ovelhas. E aquele que foi resgatado também foi estabelecido como pastor. Olha para cá. Aquele que recebeu o maior cuidado e foi retirado do lugar de escuridão eterna, está dizendo, eu agora quero cuidar de você. Eu sei o que é cuidado pastoral. Eu cuido de ti. A minha vara e o meu cajado.
Às vezes a gente está meio arredio, aí o pastor pega o cajado que tem aquela argola e puxa no pescoço, puxa para junto, mas não é para machucar, é para restaurar. Amém, amém. Eu não sei, mas há uma atmosfera do amor de Deus hoje aqui. Eu não consigo, os pastores não conseguem, mas Ele está aqui, dizendo: eu sou o pastor perfeito. Diga para a sua própria alma, diga: Ele cuida de mim. Você está no Salmo 23? Podemos ler o Salmo 23? Vamos lá, todos juntos em voz alta. Vamos encher essa atmosfera desse calor do próprio Senhor sobre nós. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga comigo: eu sou ovelha e o Jesus ressurreto é o supremo pastor. Recapitulando, ovelha ouve a voz. Eu tenho que estar atento, e Deus vai falar por muitas maneiras. Ovelha que não anda junto com o rebanho se torna alimento, então não se isole. E vamos agora para o terceiro. Precisa de sua atenção. Quando diz assim: unges-me a cabeça com óleo, os gulosos da unção e do poder começam a saltar. E é bom. Eu desejo uma unção. Quem não quer uma unção fresca? Queremos. Porém, o contexto da unção no Salmo 23 tem um endereço muito próprio, porque as ovelhas saíam de manhã com o pastor para os campos, e no fim da tarde, quando voltava, o pastor examinava uma por uma. Às vezes tinha alguma atormentada, tinha machucado a cabeça, ou estava agoniada, ou tinha brigado com outros animais. E aí ele vai examinar. E quando ele vai examinar, tem aquelas muito inquietas. E ele coloca a ovelha no braço. Quando vê, a única parte da ovelha que não tem pelo é aqui. Às vezes tem um ferimento. E naquele ferimento, muitas vezes, as moscas vêm e colocam um ovinho ali, que vai se tornando uma larva que incomoda muito, atormenta. Aí o pastor vê a porta do aprisco, uma por uma, examina aquela, ela está atormentada. Ele corta, tira aquela larva que está inflamando e derrama o azeite com substâncias medicinais. Agora, o curioso que na Bíblia, quando fala de Satanás, um dos nomes dele é Beuzebu, Deus das moscas. Quantas vezes o diabo não vem com coisinha, bota na nossa cabeça, a gente chega, aí entra nesse ambiente do pastoreio. Quando vê aquela tormenta na cabeça, sai, a gente chegou atormentado, mas sai tão leve. Porque enquanto a palavra, que é uma espada, ministrava, cortou, a unção veio e removeu a perturbação que o diabo tinha colocado.
Unges-me a cabeça com óleo. Quantas vezes a gente só veio porque vinha mesmo para a igreja, eu já tinha desistido, me entregado os pontos. Aí a palavra vem e corta. Havia outras situações que as moscas colocavam uma larva pelo nariz, e aquela larva ia, entrava, eu vi umas fotos disso, e crescia aquele vermezinho dentro da cabeça, elas enlouquecidas. E muitas vezes o pastor derramava óleo medicinal nas narinas para matar aquele bicho. Eu não sei o que o diabo está te perturbando, mas eu quero te dizer que o Supremo Pastor está dizendo: eu te coloco nos braços e eu cuido de ti. Eu sou o teu dono, eu tenho cuidado de ti. O meu amor por você é eterno. Com o meu cajado eu estou te atraindo. Eu quero te restaurar. Eu quero te aperfeiçoar. Não acredite nas mentiras do diabo. Elas só são ilusões. Mas a minha palavra é verdade para a sua vida. E eu tenho um destino para você. E eu quero harmonizar você com o seu destino. Só levanta tuas mãos e adora Ele. Ele está dizendo: eu te levo para águas tranquilas. Estou refrigerando tua alma. Entra no descanso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.